galera, tudo bem com vocês? Vocês gostam de esporte? O que vocês conhecem sobre o voleibol? O canal Esporte é Vida está aqui para falar de diferentes esportes. E hoje a gente vai falar sobre o voleibol. O voleibol surgiu em 1895 na Universidade de IMCA, em Hockey, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O esporte foi criado por um professor de educação física da universidade. O professor, chamado William Morgan, tinha um grande desejo de criar um esporte que fosse praticado em ambiente fechado, porque o inverno nos Estados Unidos, principalmente Massachusetts, era muito forte, impossibilitando a prática esportiva em ambientes abertos. Com isso, William Morgan pensou em alguns detalhes importantes para se criar um esporte diferente. Primeiro, ele queria um esporte que fosse praticado em ambiente fechado. Segundo, ele queria que o esporte pudesse ser praticado por número ilimitado de pessoas, mas sem contato físico com o time adversário. Outro objetivo que ele tinha com o esporte era manter a bola no ar. Sendo assim, não era permitido agarrar a bola, apenas golpear ela. E a bola deveria passar por cima de uma rede. A rede seria o divisor entre um time e outro. E qual foi a inspiração de William Morgan para criar o esporte? Primeiro, ele buscou os esportes conhecidos. O handball, que na época já estava sendo bem difundido, e ele quis utilizar a mão, sendo um esporte que só poderia ser praticado com as mãos. E o segundo esporte seria o tênis, que utilizou a rede de tênis, a uma altura de 1,85 m, porque para ele seria a altura ideal, pois a grande maioria da população tinha menos que 1,85 m, possibilitando assim que todo o esporte fosse praticado com um certo grau de dificuldade. Após definir a rede, eles buscaram definir a bola. Inicialmente, eles buscaram a bola de um esporte conhecido, que era o basquete. Primeiro, tentaram usar a câmara, que é a parte de dentro da bola de basquete. Porém, ela era muito leve e muito lenta, impossibilitando o desenvolvimento do jogo. Em seguida, utilizaram a própria bola de basquete, mas a bola de basquete era muito pesada. Sendo assim, William Morgan contratou uma empresa para criar uma bola. E ele só pediu que a bola tivesse duas características: que ela fosse uma bola rápida e leve, para que pudesse ser praticado o esporte da melhor forma possível. E o mais interessante é que a empresa que criou essa bola criou ela com praticamente as mesmas características da bola atual, sendo que a bola tem perdurado mais de 100 anos, com características muito parecidas. Outro ponto importante foi que o professor William Morgan encontrou outros dois professores da faculdade para ajudar na criação das regras e nos conceitos básicos. O primeiro foi o Dr. Frank Wood e o segundo, John Lindsay. E esses dois professores ajudaram William a desenvolver o esporte, a pensar um pouco mais no funcionamento. E o primeiro nome dado para esse esporte foi Minonete, que é um nome diferente, mas que não durou muito tempo, porque na primeira conferência para demonstrar o esporte e apresentar o esporte para a sociedade, William, muito motivado, divulgou o manuscrito das regras para diferentes escolas que foram convidadas para conhecer esse esporte. E lá, ao final dessa conferência, um professor chamado Alfred, ele sugeriu que o nome mudasse de Minonete para voleibol, porque ele reparou que o principal movimento que os jogadores faziam era o volear, que era o bater na bola para cima. E assim, o nome de Minonete, logo após a primeira conferência, e o esporte ficou conhecido como voleibol.
É difícil afirmar quando que chegou aqui no Brasil o voleibol. Porém, uma coisa é possível afirmar, que nos últimos 100 anos o Brasil tem crescido e desenvolvido com esse esporte. Até os anos 80, mais especificamente, a visibilidade do voleibol nem era tão grande. Porém, com os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, a seleção conquistou a medalha de prata. Essa seleção ficou conhecida como a Seleção de Prata, que marcou a história do voleibol. Talvez vocês mais novos não conheçam, mas nessa seleção tinha um atleta chamado Bernardi e ele criou o famoso saque Jornada nas Estrelas. Esse saque foi muito divulgado e muitas vezes muito difícil de ser defendido. Com isso, o vôlei começou a ser cada vez mais divulgado. E com a medalha de prata, o vôlei brasileiro teve uma grande visibilidade, aumentando muito o número de participantes e praticantes do esporte. E principalmente com isso, houve um grande desenvolvimento das seleções, tanto a seleção feminina quanto a seleção masculina, que conquistaram diversas competições, entre a Liga Mundial, o Grand Prix, os Jogos Pan-Americanos e o famoso e considerado a maior competição esportiva do voleibol, os Jogos Olímpicos. Atualmente, o Brasil é o primeiro país no ranking masculino da FIBA, Federação Internacional de Voleibol, estando à frente de Rússia, que está no segundo lugar, Polônia e Itália. Já o feminino está em segundo lugar, sendo em primeiro lugar os Estados Unidos. Em terceiro lugar está a China e em quarto o Japão. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria de falar e mostrar um pouquinho de alguns dos jogadores que marcaram a história, que fizeram a diferença e que permitiram que o voleibol chegasse aos níveis atuais. A primeira é uma jogadora, Sheila, oposta da seleção brasileira, Belo Horizontina. Ela é considerada a jogadora mais vitoriosa do voleibol. Ganhou 2 ouros olímpicos, sendo uma jogadora que fez diferença quando jogou. Outro craque, Renan, da Seleção de Prata, eleito o melhor jogador da década de 80, que fez muita diferença para o vôlei e para a nossa seleção. Também um jogador da seleção dos Estados Unidos, Kurt Kirtland, o único jogador do mundo que é campeão olímpico tanto na modalidade vôlei de quadra e vôlei de areia. Vamos lá ver? E o último jogador, que pessoalmente falando, é o que eu sou mais fã e que graças a ele eu já pratiquei muito vôlei, é o Giba. Ele é um dos maiores jogadores de vôlei da história. Foi campeão olímpico 3 vezes, campeão da liga, campeão pan-americano e considerado o melhor jogador do mundo. Esse é um grande exemplo de atleta e que fez o vôlei crescer e se desenvolver, ao lado de vários grandes jogadores, como Ricardinho, André Heller, Serginho e vários outros.
Depois de mostrar o Giba, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E para vocês, quem é o seu grande ídolo do esporte? Quem te inspira a jogar? Quem te inspira a praticar? Se você não conhecia o vôlei, espero que você tenha conhecido um pouquinho mais. Se você já conhecia, mais conteúdo é sempre melhor. Para fechar esse vídeo, se você curtiu, achou interessante, aperta o like, aperta o gostei, ajuda muito na divulgação do vídeo, se inscreve no meu canal, que vão ter diversos outros vídeos, e nunca se esqueça, esporte é vida e faz a diferença. Valeu!